Como pode um pequeno país decidir que basta de provocações aéreas, antes que um único drone atravessa seu céu, e mandar um estrondo de mísseis que ecoa pelos vales? O som metálico dos motores roncando, o cheiro de querosene queimado, a tensão palpável no ar, tudo converge para uma pergunta que corta o silêncio: até quando a Polônia vai tolerar a invasão invisível de seu espaço? Se a resposta for agora, as consequências serão irrevogáveis. Resumo da introdução: a Polônia, cansada das incursões russas, já havia se preparado para reagir. No dia 22 de setembro, a reunião da ONU sobre segurança trouxe à tona a escalada de drones e caças russos sobre territórios da OTAN. Radoslav Sikorski subiu ao palco, a voz firme, lançando um aviso que atravessou o salão como um trovão. Se outro míssil ou aeronave entrar sem permissão, seja por erro ou intenção, será abatido, o destroço cairá sobre a OTAN e não haverá choros, declarou. O Kremlin explodiu em fúria, mas a Polônia manteve a postura inabalável. O clima ficou carregado, como se o próprio céu estivesse prestes a chorar fogo. Gancho da primeira disputa: a promessa de derrubar aviões não é apenas uma ameaça vazia, é um pacto silencioso entre pólvora e coragem. Será que a Rússia ousará lançar um caçador de verdade, arriscando a vida de seus pilotos? Ou preferirá continuar com drones baratos, arriscando apenas a credibilidade? A resposta ainda está no horizonte, mas uma coisa é certa: o próximo voo pode ser o último sem consequências. Resumo da primeira disputa: o alerta de Sikorski ecoou, e a Polônia reafirmou sua determinação. Donald Tusk, primeiro-ministro, reforçou o recado naquele mesmo dia, afirmando que nenhum ativo militar russo cruzará o território polonês impune. Decidiremos derrubar objetos voadores que violarem nossa soberania, não há discussão, proclamou, alinhando-se ao ministro da Defesa. A unidade polonesa ficou evidente, desmantelando qualquer esperança de divisões internas ou entre aliados da OTAN. A pressão aumentou, como nuvens negras se acumulando antes de uma tempestade. Gancho da segunda fase: com a Polônia sinalizando a vontade de disparar, outras nações europeias começaram a sussurrar apoio. Em 25 de setembro, a Bloomberg revelou que ministros da França, Alemanha e Reino Unido se encontraram em Moscou para discutir a agressão russa sobre a Estônia, 3 MiG-31 que só recuaram após a resposta da OTAN. Essas incursões foram deliberadas, disseram fontes anônimas, indicando que Moscou admitiu internamente a intenção de provocar. A pergunta que paira agora é: quantos mais os europeus deixarão escapar antes de puxar o gatilho? Resumo da segunda fase: a solidariedade da UE e da OTAN começou a se cristalizar, preparando o terreno para ações concretas. O último ato se desenrola em meio a um jogo de sombras entre diplomatas e comandantes. Os embaixadores europeus exigiram o fim das violações, anotando cada detalhe como se fosse um código secreto para o Kremlin. Enquanto isso, o chanceler alemão Friedrich Merz prometeu todas as medidas necessárias ao lado da Polônia e da França. O discurso silencioso mas firme da OTAN ecoou: empregaremos todas as ferramentas militares e não militares, conforme o direito internacional, para defender nossos membros. A sensação é de um relógio de contagem regressiva, cada segundo marcando o risco de um choque real. Gancho do desfecho: se a Rússia ainda ousar cruzar o ar polonês, a resposta será tão inevitável quanto a queda de uma folha na tempestade. Mas será que o mundo está preparado para assistir aviões russos desaparecendo nos céus da Europa? Só o futuro dirá, enquanto o vento carrega o som distante de motores que talvez nunca mais decolarem. Quantas vezes um país pode fechar os olhos para invasões aéreas antes de reagir com força? O som dos motores russos cortando o céu polonês já não é mais um sussurro distante, é um estalo que vibra nos vidros das janelas. A Polônia, exausta das ameaças constantes, decidiu que não aceitará mais drones como se fossem mero incômodo. Mas o que acontecerá se a Rússia trocar esses pequenos aparelhos por caça MiG-31, por exemplo, e iniciar uma campanha de intimidação? A resposta chegou em forma de um aviso gelado, pronunciado por Radoslav Sikorski, o ministro das Relações Exteriores, que prometeu disparar mísseis contra qualquer aeronave russa que invadir o espaço polonês. E se o Kremlin ignorar esse ultimato, que tipo de retaliação aguardará? Sikorski não está sozinho. O primeiro-ministro Donald Tusk ecoou a mesma determinação na mesma reunião do Conselho de Segurança, afirmando que não hesitará em destruir qualquer ativo militar russo que cruze a fronteira. Destruiremos objetos voadores que violarem nosso território, declarou, sem margem para dúvidas.
A mensagem ecoa como um trovão entre os corredores de Berlim, Paris e Londres, onde ministros dessas nações também silenciosamente prometeram abater aviões que ousarem infringir o espaço da OTAN. A unidade europeia se mostra firme, mas será que essa coesão resistirá ao próximo passo de Moscou? Um confronto iminente parece se tornar inevitável. Você consegue imaginar o som de explosões rasgando o ar sobre os campos da Polônia? Na sequência, a situação escalou. Representantes da França, da Alemanha e do Reino Unido confrontaram a Rússia em Moscou, exigindo o fim da incursão dos MiG-31 sobre a Estônia. O diplomata russo admitiu, em voz baixa, que as manobras foram resposta a ataques ucranianos em Crimeia, revelando que o conflito já ultrapassa fronteiras regionais. Agora, com a OTAN pronta para usar todas as ferramentas militares e não militares, uma frase que soa como um aviso mortífero, a questão que paira no ar é quem acertará o primeiro disparo. Se a Rússia ainda ousar lançar caças sobre a Polônia, o que realmente está em jogo? A resposta talvez só se revele quando o céu se transformar em um campo de batalha. Resumo da parte anterior. Países da União Europeia e da Aliança Atlântica, ainda que discretos, têm deixado claro que apoiam a decisão de Varsóvia de enfrentar a agressão russa no espaço aéreo. Você já imaginou que uma simples incursão de 3 caças pode transformar uma reunião silenciosa em Moscou num gatilho para a guerra total na Europa, com o estrondo dos motores ecoando pelos corredores, o cheiro acre de combustível queimado invadindo o ar, e a sensação gelada dos metalizados assentos vibrando sob a tensão? Essa é a realidade que se desdobrou quando os representantes da França, da Alemanha e do Reino Unido encontraram os russos na capital. Os diplomatas entraram numa sala iluminada por lâmpadas frias, o som distante de tráfego urbano filtrava pelas janelas. O assunto imediato, o voo de um trio de MiG-31 que invadiu o espaço aéreo da Estônia. Apenas após a aliança ter despachado seus próprios caças para escoltar os intrusos, os aviões russos recuaram. Fontes anônimas da Bloomberg relataram que os embaixadores concluíram que o envio dos MiG-31 foi uma jogada deliberada, ordenada pelos comandantes de Moscou, embora o governo russo afirme que seus jatos nunca cruzaram o ar da aliança. Nas entrelinhas da conversa, um diplomata russo revelou que as incursões seriam uma resposta aos ataques ucranianos contra a Crimeia. O Kremlin alegou que tais operações só foram possíveis graças ao apoio da aliança, e declarou que já está envolvido em um confronto direto com as nações europeias. Se a Rússia já se considera em guerra, a justificativa para uma resposta militar parece ainda mais plausível. Os embaixadores europeus deixaram claro que as violações devem parar imediatamente. O clima ficou ainda mais denso quando notaram que os russos anotavam cada detalhe, como se preparassem um relatório minucioso para alguém que todos conhecemos. Mas quem receberá esse relatório? E qual será a reação de Moscou se, apesar do ultimato, seus caças cruzarem novamente o céu europeu? A resposta pode mudar o rumo de toda a região. Antes de tudo, os embaixadores europeus em Moscou intervieram, exigindo que as incursões cessassem. Eles observaram ruídos de canetas raspando papel, notas minuciosas que seriam enviadas diretamente a quem realmente importa, Vladimir Putin. Essa pressão já prenunciava uma resposta que ninguém esperava. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Em 25 de setembro, o chanceler alemão Friedrich Merz, com voz grave, declarou estar coordenando com Polônia, França e Reino Unido. A Alemanha prometeu apoiar todas as medidas necessárias. Enquanto o Reino Unido e a França permaneceram em silêncio, o consenso se formou como um pacto invisível, pronto para agir contra qualquer avião russo que ousasse cruzar o espaço aéreo da aliança. O som estridente de turbinas russas agora ecoa como um aviso mortal. E então, uma revelação inesperada abalou a Europa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou na jogada com 3 palavras que cortaram o ar: sim, eu apoio. O apoio americano ressoou como um trovão, reforçando a determinação europeia. As nações, antes cautelosas, passaram a falar em termos de destruir ativos aéreos russos. O cheiro de pólvora ainda não chegou, mas a promessa já paira, como fumaça carregada de tensão. A ameaça polonesa se transformou em fogo cruzado. Se a Rússia ainda ousar enviar caças, como os temidos MiG-31, perderá não só aviões, mas também pilotos cujas vidas custam milhões. Cada voo pode ser o último, cada radar pode disparar o sinal fatal. Será que os céus da Polônia se encherão de balas? A resposta ainda está no horizonte.
aguardando o próximo movimento que pode mudar o rumo de toda a aliança. Resumo. O plano de contramedida sugerido pela Polônia deu à OTAN a certeza de que pode agir, enquanto a jogada ousada de Putin fracassou, levando a Rússia a arriscar a perda de aviões, armamentos e pilotos que custam milhões de dólares. Você acha que um simples drone pode desencadear um incêndio nas relações entre potências? Numa noite fria de setembro, o vento carregava o cheiro metálico da pólvora ainda não disparada. O som distante das hélices de um pequeno UAV cortava o silêncio acima dos campos poloneses, como um sussurro de aviso. Quando o dronzinho cruzou a fronteira sem permissão, a Polônia respondeu imediatamente: se outro míssil ou aeronave entrar sem autorização, será abatido, e os destroços cairão em território da aliança. Essa ameaça, lançada pelo ministro das Relações Exteriores, Radosław Sikorski, ecoou nas salas da ONU como um trovão que ninguém ousa ignorar. O que parecia ser um aviso diplomático transformou-se em um sinal de alerta para toda a aliança. Mas o que acontece quando a maior aliança defensiva do mundo decide responder de forma firme? No dia 22 de setembro, durante a reunião do Conselho de Segurança, a Polônia trouxe à tona a violação recorrente do espaço aéreo pelos drones e caças russos. Em seguida, no dia 23, a Polônia convocou a consulta prevista no artigo 4 da Carta da OTAN, exigindo que todos os membros discutissem a situação. A declaração subsequente da aliança foi clara: a Rússia não deve ter dúvidas, a OTAN e seus aliados usarão, conforme o direito internacional, todas as ferramentas militares e não militares necessárias para defender-se e dissuadir qualquer ameaça. Essa frase soou como um aviso de fogo, prometendo destruir qualquer MiG-31 que ousar violar o céu. Enquanto as nações europeias, França, Alemanha e Reino Unido, trocavam notas em Moscou, não houve hesitação em apoiar a postura polonesa. A Alemanha, liderada por Friedrich Merz, prometeu todas as medidas necessárias, reforçando a unidade de resposta. Será que a Rússia ousará atravessar novamente o espaço polonês? Até agora, Moscou parece preferir os drones, armas econômicas que podem perder sem comprometer a estratégia maior. Contudo, se algum MiG-31 ousar sobrevoar a Polônia, a reação será imediata e devastadora. A Polônia, acompanhada de seus aliados da OTAN, já deixou claro que não haverá espaço para dúvidas: dispararemos contra qualquer objeto que viole nosso território. Enquanto o mundo aguarda o próximo movimento, a tensão paira como o cheiro úmido de terra depois da chuva, pronta para explodir em um trovão de defesas coordenadas. O próximo passo da Rússia determinará se o céu sobre a Polônia permanecerá silencioso ou se tornará o palco de um confronto que nenhum dos dois lados quer, mas ambos parecem preparados para enfrentar. Na parte anterior descrevemos a firme reação da Polônia ao roubo do céu europeu. O ministro das Relações Exteriores, Radosław Sikorski, advertiu em tom glaciar: qualquer aeronave que invadir o espaço polonês será abatida. Mas o que acontece quando o aviso se transforma em fogo real? Na sequência, lembramos que o alerta polonês surgiu durante a sessão do Conselho de Segurança da ONU, após uma série de drones e caças russos que cortaram o ar da OTAN. A tensão estava no ar, como o zumbido de hélices sobrevoando florestas úmidas, cheiro de combustível queimada no vento frio da manhã. Será que o mundo aguenta mais uma provocação? A terceira parte retoma o discurso de Sikorski, que concluiu com um "você está avisado". Em seguida, o primeiro-ministro Donald Tusk ecoou a mesma postura: abateremos qualquer objeto que desrespeite nosso território, sem discussões. O som de botas marchando nas ruas de Varsóvia ecoa como um trovão distante. Mas a Rússia vai realmente recuar ou aumentará a pressão? Agora nos perguntamos: a Aliança Ocidental responderá apenas quando um jato ignorar os avisos, ou há um limite neutro antes que a resposta seja letal? A resposta parece estar nas próximas manobras russas. O Kremlin, através de Dmitry Peskov, já proclamou que a guerra está em curso, alegando que o apoio da OTAN à Ucrânia equivale a um estado de guerra aberto. O que isso significa para um caçador Yak-38 que sobrevoa a fronteira? Encerramos lembrando que, enquanto a Polônia prepara seus canhões antiaéreos, outros membros da aliança, França, Alemanha e Reino Unido, mantêm diálogos confidenciais em Moscou. Relatos indicam que o incidente com 3 MiG-31 sobre a Estônia foi, segundo diplomatas russos, uma resposta a ataques ucranianos. O estalo dos rádios militares, o cheiro de pólvora fresca, tudo aponta para um ponto de ruptura. Até quando o medo de um tiro cruzado irá dominar a estratégia europeia?
A próxima violação decidirá se o céu permanecerá calmo ou se incendiará. Primeiro, resumimos o cerne da tensão. Quanto tempo um país pode tolerar violações de seu espaço aéreo antes de reagir com força? Polônia já respondeu, ameaçando abater N de caças russos que adentrem seu território. O alerta ecoou no Conselho de Segurança da ONU em 22 de setembro, após drones e caças russos violarem o ar de membros da OTAN. O ministro da Fazenda, Radoslav Sikorski, declarou que, se outro míssil ou aeronave entrar sem permissão, será abatido, e quem cair em território da aliança não poderá lamentar. Ele finalizou, você está avisado. Essa postura firme marcou a ruptura com a retórica de medo que Moscou vinha usando. Em seguida, lembramos o ponto anterior, a afirmação de que a OTAN está em guerra com a Rússia. Se isso for verdade, seria natural que a Coreia do Norte também estivesse em conflito com a Ucrânia e a aliança? A Coreia do Norte confirmou o envio de soldados para apoiar Putin na tentativa de retomar curso após a contraofensiva ucraniana. Essa conexão amplia o cenário de hostilidades globais. Agora, o cenário se complica. Em julho, a CNN divulgou que a Coreia do Norte planeja deslocar até 30 mil tropas para reforçar as forças russas. Se os comentários dramáticos de Peskov forem levados a sério, o mundo já está mergulhado em um grande conflito. Enquanto Peskov falava de forma genérica sobre a situação entre Rússia e OTAN, outros analistas russos concentraram-se na ameaça polonesa de abater caças. Bloomberg relatou que o embaixador russo Alexei Meskov, em entrevista à rádio francesa RTL no dia 25 de setembro, afirmou, se a OTAN derrubar um avião russo sob a alegação de violação de espaço aéreo, será guerra. Observe a palavra alegação. A Rússia costuma negar qualquer incursão, mesmo diante de provas contundentes, assim, cada violação será tratada como suposta. Polônia poderia derrubar um caça russo sobre Varsóvia e Moscou ainda assim negaria a presença da aeronave, declarando guerra conforme o rito de Moscou. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ecoou a mesma retórica. No mesmo dia, o que o Independent citou Lavrov dizendo que a OTAN e a UE declararam guerra à Rússia durante reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20. Novamente, o discurso clássico de que as organizações ocidentais entraram em guerra ao apoiar Kiev. Essas falas revelam a mentalidade russa coletiva, as reiteradas violações do espaço aéreo da OTAN são vistas como extensão da guerra que a Rússia já acredita estar travando. Mas há também um sinal de covardia. Se Moscou realmente pensa estar em guerra, por que limita seus ataques a drones baratos e curtos períodos de voo, como os 3 MiG-31 que permaneceram 12 minutos sobre a Estônia antes de recuar ao avistarem caças da Aliança? O que acontecerá se, finalmente, um caça russo cruzar a fronteira polonesa em alta velocidade? A resposta ainda está no ar, mas a Polônia deixa claro, tomaremos a decisão de abater qualquer objeto voador que viole nosso território. A OTAN acompanha de perto, pronta para aplicar todas as ferramentas militares e não militares previstas no direito internacional. Cada movimento de Moscou pode desencadear o próximo tiro que mudará o rumo desse perigoso xadrez. E se o próximo passo da Rússia for um ataque real, quem realmente estará preparado para disparar o primeiro disparo? Um país pequeno, mas determinado, acabou de lançar um ultimato que ecoa como trovão sobre a Europa. Se um avião ou um míssil ousar invadir nosso céu sem permissão, será abatido, e seus destroços cairão sobre território aliado, não venha então lamentar. O que realmente está em jogo quando a Polônia ameaça derrubar jatos russos? Até onde a Rússia ousará avançar antes de sentir o peso da resposta? Esta pergunta está prestes a mudar a dinâmica de um conflito que já se arrasta há anos, e as consequências podem mudar o futuro da segurança continental. A Polônia, cansada das incursões russas, respondeu em poucos dias ao envio de drones ao seu território, anunciando que qualquer violação aérea seria neutralizada imediatamente. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 22 de setembro, o ministro das Relações Exteriores Radoslav Sikorski subiu ao palco e, com a voz firme, lembrou que a Rússia já havia violado o espaço aéreo de membros da OTAN inúmeras vezes. Se outro míssil ou aeronave entrar em nosso espaço sem autorização, deliberadamente ou por engano, e for abatido, cujo destroço cair sobre território da Aliança, não venha aqui reclamar, advertiu, concluindo com a frase gelada, vocês foram avisados. O clímax do discurso gerou a ira do Kremlin e a promessa de retaliação, mas quem realmente controlará a próxima jogada? Ao ouvir Sikorski,
a reação não veio apenas da Polônia. O primeiro-ministro Donald Tusk reforçou o compromisso dizendo que o país não hesitará em destruir qualquer ativo militar russo que penetre seu território. Em sintonia, o chanceler alemão Friedrich Merz, numa reunião tensa em Moscou junto a representantes da França e do Reino Unido, declarou apoio total a todas as medidas necessárias. Enquanto isso, o secretário da Defesa polonês prometeu que não haverá discussão sobre abater objetos que violem nosso espaço. A união dos aliados parece inquebrável, mas será que essa coesão resistirá a um eventual confronto direto? O som dos motores russos ainda paira no ar, pronto para ser silenciado. O pano de fundo desse embate vem dos episódios recentes, drones russos sobrevoando a Polônia, 3 MiG-31 incursões sobre a Estônia que permaneceram no céu por 12 minutos até serem expulsos por caças da OTAN, e a constante pressão da Rússia sobre o espaço aéreo da aliança. A embaixada russa argumenta que vários aviões violam nosso espaço, intencionalmente ou não, e ninguém os derruba, porém o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já condenou Moscou por abater o voo MH17 sobre a Ucrânia, matando 298 pessoas. Essa contradição expõe a hipocrisia das ameaças russas. Se a Polônia disparar contra jatos russos, a propaganda de Kiev ganhará munição para vender a guerra ao seu povo, enquanto o Kremlin terá que encarar a realidade de que seus próprios aviões podem ser abatidos. O que acontecerá quando a disputa passe de drones a caças de alta velocidade? O futuro da segurança europeia paira como uma sombra, aguardando o próximo disparo. Gancho provocativo, alta tensão porque um pequeno país europeu está disposto a derrubar jatos russos e arriscar uma guerra total, quando até as maiores potências do mundo tremem ao ouvir seu nome. Alta tensão. Resumo da introdução. Uma tragédia envolvendo um voo civil deixou milhares de vítimas, mas o ponto crucial foi que a Rússia não derrubou a aeronave por violar seu próprio espaço aéreo. O real motivo foi o conflito sobre a Ucrânia, cujo território Moscou reivindica como parte da grande pátria. Essa lógica distorcida levanta a pergunta: e se a Polônia aplicar a mesma linha dura contra aviões russos? O estalar da decisão. Um vento frio cortava o céu de Varsóvia, trazendo o som metálico de helicópteros ao longe. O ministro das Relações Exteriores, Radoslav Sikorski, subiu ao púlpito da Assembleia da ONU, e sua voz ecoou como um trovão: se qualquer aeronave russa violar nosso espaço sem permissão, será abatida. O público prendeu a respiração, enquanto o cheiro de café forte se misturava ao perfume de tinta fresca nos documentos oficiais. Gancho. Como uma nação tão pequena pode ousar desafiar a máquina de guerra russa? Cliffhanger. Na mesma noite, o presidente Donald Tusk reiterou a ameaça, prometendo ordem total nos céus poloneses, mas qual seria a reação de Moscou? Resumo da parte 1. Polônia declarou que abataria qualquer avião russo que invadisse seu espaço, um aviso fiscalizado pelos mais altos cargos do governo. Parte 2. O nervosismo dos aliados. Em Berlim, o chá fervia nas xícaras dos diplomatas enquanto escutavam relatos de 3 caças MiG-31 cruzarem o ar da Estônia. O som dos jatos rasgando o silêncio da madrugada lembrava o ronco de um motor de carro velho. Em uma reunião clandestina, representantes da França, Alemanha e Reino Unido trocaram olhares tensos. O cheiro de papel recém-cortado anunciava novas resoluções. Cada líder questionou: será que a Polônia realmente disparará? Gancho. Se os países vizinhos ainda hesitam, o que motiva a Polônia a manter a firmeza? Cliffhanger. O chanceler alemão Friedrich Merz prometeu apoio total, mas até que ponto a Europa está disposta a arriscar seus próprios caças? Resumo da parte 2. Nações europeias começaram a alinhar suas posições, sinalizando apoio à postura polonesa, mas ainda não haviam concretizado ações militares. Parte 3. O peso dos números. Imagine a sombra de 1,32 milhão de soldados russos se estendendo sobre a Europa, comparada a 202 mil de forças polonesas, 3 vezes maior em população, milhares a mais de tanques, aviões e veículos blindados. O render dos tanques russos vibra nas colinas, enquanto o cheiro de pólvora ainda não se faz presente. Em uma simulação tática, um jato polonês tenta interceptar um caça russo, os radares piscam como estrelas cadentes. A pergunta que ressoa: quem prevalecerá quando a balança de poder for medida em coragem, não apenas em números? Gancho. Quando a Polônia finalmente apertar o gatilho, o que acontecerá com os céus da Europa? Cliffhanger. Enquanto os líderes do Ocidente ponderam suas respostas, o relógio avança e a tensão se torna quase palpável. O próximo passo pode mudar o destino de uma região inteira.
Resumo da parte anterior: a Polônia mantém milhares de militares ativos. A Rússia gasta mais do dobro que o orçamento de defesa polonês a cada ano. Possui cerca de 3.800 aviões a mais, 5.000 tanques a mais e 131.527 veículos blindados, enquanto a Polônia tem 23.138. Na Marinha, a frota russa conta com 419 navios, a polonesa, apenas 62. Gancho: você acredita que números gigantescos podem ser a única garantia de vitória? Cliffhanger: mas e se a história revelar outra verdade inesperada? A guerra na Ucrânia ensinou uma lição dura: superioridade numérica não garante vitória. O espírito de defesa, a vontade de proteger a pátria e a capacidade de inovar contra a pressão russa são igualmente vitais. A Polônia não carece de coragem. Após sentir o peso da agressão soviética, seu povo não se renderá facilmente caso Moscou declare guerra. Em abril, Sikorsky deixou claro que a imprensa descreveu como previsão sombria. Ele afirmou que, apesar das centenas de ataques russos ao longo de 5 séculos, a Rússia perderá, pois o Ocidente é muito mais forte. A Ucrânia não luta sozinha, e o mesmo acontecerá com a Polônia. Gancho: será que a Polônia precisa enfrentar a Rússia sem apoio? Cliffhanger: a resposta está no pacto que protege toda a aliança. A Polônia não conta apenas com suas próprias forças, faz parte da Aliança Atlântica. O comunicado da organização, emitido após a consulta invocada pelo artigo 4, deixou claro que cada membro pode usar todos os meios disponíveis para repelir aeronaves que violem seu espaço aéreo. Isso significa que derrubar um avião russo será considerado defesa, não agressão. Se Moscou reagir a essa defesa iniciando um conflito, o artigo 5 será acionado. Todas as nações aliadas têm o dever de socorrer quem for agredido. Portanto, um confronto direto não seria apenas entre a Polônia e a Rússia, mas entre toda a aliança e Moscou. Gancho: o que aconteceria se o céu sobre a Polônia se encher de jatos inimigos? Cliffhanger: o futuro depende da próxima decisão que será tomada nos corredores do poder. Resumo da parte anterior: se um avião russo for abatido em espaço polonês, o artigo 5 da aliança será ativado, obrigando todos os países da aliança a defender o membro agredido. Assim, a Rússia não enfrentaria apenas a Polônia, mas a inteira coalizão. Você já imaginou o que o Kremlin faria ao ver um de seus caças despencar sobre a Polônia? A resposta pode estar escondida em um episódio de 2015, quando a Turquia interceptou um avião de ataque russo que cruzou da Síria para o seu território. Naquele dia, o radar vibrou como um tambor de guerra, o motor do caça ronronou antes de ser silenciado por mísseis que cortaram o ar frio da madrugada. O modelo era um Su-24M, que se tornou alvo de explosões intensas. Naquele instante, Moscou proferiu ameaças ferozes, mas recuou ao perceber que a Turquia faz parte da Aliança Ocidental. Em vez de iniciar um conflito aberto, o governo russo exigiu um pedido de desculpas, que acabou sendo entregue sob pressão diplomática. Perguntamo-nos: será que o mesmo acontecerá em 2025, quando a Rússia parece pressionar os botões da NATO como quem tenta acionar um velho joystick? A história tem mais camadas. Embora não haja registro de ataques diretos a caças da aliança, a Rússia já usou táticas híbridas para enfraquecer a aviação adversária. Em Kaliningrado, forças russas tentaram inutilizar a aeronave do ministro de Defesa espanhol, lançando interferências eletromagnéticas que faziam o painel piscar como luzes de neon em um beco escuro. O cheiro de óleo queimado na cabine era a única pista de que algo sinistro ocorria. Se um MiG-31 russo cruzar o céu dos Baltos e for abatido, qual será a reação? A NATO já sinalizou que responderá com todas as ferramentas militares e não militares previstas pelo direito internacional. Isso significa que mísseis antiaéreos, caças de pronta resposta e até ataques cibernéticos podem ser acionados em questão de minutos. O barulho ensurdecedor dos foguetes ao se lançarem, o brilho ofuscante dos explosivos no horizonte, tudo indica que a resposta será implacável. Mas aqui está a reviravolta que ninguém esperava. Fontes confidenciais afirmam que, enquanto os oficiais ocidentais preparam defesas, dentro das bases russas emerge um plano secreto para transformar cada avião abatido em um símbolo de resistência, usando drones camuflados como Su-24M reaparecidos em missões de desinformação. Será que a Rússia responderá com um novo tipo de guerra aérea, onde o impossível se torna rotina?
Então, enquanto o céu europeu treme sob o peso das ameaças, a verdadeira pergunta permanece: a Polônia e seus aliados estão realmente prontos para transformar avisos em fogo real? Ou acabarão assistindo a um espetáculo de sombras silenciosas que mudará para sempre a estratégia de defesa global?